Olá pessoal do segundo ano, aqui é Pedro, professor de Física. Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, estou aqui para dar continuidade aos assuntos, certo? Vamos continuar do último assunto que a gente parou, que foi dilatação térmica, mais especificamente dilatação do sólido, certo? Então, o que é dilatação térmica do sólido? Vamos observar aqui, todos os corpos, quando aquecidos, apresentam dilatação térmica, decorrente do aumento da vibração de suas partículas. Então, todos os materiais, certo? Quando são submetidos a uma certa temperatura, eles vão se dilatar, seja essa dilatação positiva ou dilatação negativa. A negativa a gente vai estudar um pouco lá na frente, certo? Isso tem ocorrido com o aumento das suas vibrações de suas partículas, que faz com que o material se dilate. Então, vamos observar aqui uma situação bem simples, quando uma pessoa está tentando tirar, certo, uma porca de um parafuso. Ele não está conseguindo, ele está observando que está tendo uma resistência. Então, outra pessoa vem, tem a ideia de aquecer a porca, certo? E logo em seguida ele retira facilmente. Isso ocorreu por quê? Porque quando a porca foi submetida a uma temperatura, ela se dilatou. Então foi fácil tirar a porca do parafuso. Outra situação é a situação dos trilhos de trem. Às vezes em dias que o ambiente está muito quente, os trilhos de trem eles se deformam, certo? E se dilatam e se deformam. Outra situação que a gente pode observar são aqueles blocos de concreto nas calçadas. A gente pode observar que eles têm uns espaços entre um e outro. Para que serve esses espaços? Para que quando o dia estiver muito quente, os blocos começarem a se dilatar, eles têm espaço para se dilatar. Caso contrário, se ele fossem todos juntos, eles começassem a dilatar, não tinha para onde sua expansão ser seguida. O que ia acontecer? Os blocos começariam a rachar e consequentemente eles iam quebrar, certo? Então, a primeira tipo de dilatação que a gente vai estudar é a dilatação linear, certo? A dilatação linear ela ocorre apenas no seu comprimento. Então a gente pode observar aqui, temos uma barra, certo? Uma barra de metal, com seu comprimento inicial aqui, o L0, comprimento inicial seria nesse tamanho aqui, não está indicado pela seta. Após ser submetida a uma temperatura, certo? Essa barra ela aumentou, obedecendo aqui o tamanho nessa seta aqui, a barra aumentou. Então o que é que ocorreu? Após ela ser submetida, a barra cresceu, não é isso? E teve uma variação de comprimento aqui na barra. Então esse comprimento, variação de comprimento, é dada pela seguinte fórmulazinha aqui, ΔL, que é a variação de comprimento, que é igual a comprimento final, certo, da barra após ser aquecida, menos o comprimento inicial da barra antes de ser aquecida, que seria nesse tamanho aqui. Então essa variação equivale a esse aqui, comprimento final menos inicial. E o que temos aqui, a princípio temos duas fórmulas. Temos a primeira fórmula aqui, da variação de comprimento, que pode ser escrita assim também, certo? E a variação de comprimento aqui, que é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente aqui de dilatação, que cada material vai ter o seu, vezes a variação de temperatura. Ou temos aqui a fórmula para o comprimento final da barra, que é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação do material vezes a temperatura. Esse Azinho aqui, a pessoa chama de alfa, certo? Ele é dado para a dilatação linear. Aí vamos falar sobre aquele Azinho lá, que é o coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente é uma constante de proporcionalidade e seu valor depende da natureza do material, foi como eu expliquei. A depender do material, esse coeficiente vai ser diferente, como o coeficiente de dilatação linear do
ferro vai ser diferente do ouro, o do ouro vai ser diferente do prata e assim sucessivamente. Então, o que é composto esse coeficiente? É composto pela dilatação, comprimento inicial vezes a variação de temperatura dividido pela variação do comprimento, ok? A gente pode notar aqui, ó, que a unidade do coeficiente de dilatação linear é inverso da unidade de variação de temperatura. Então, se ele é o inverso, vai ser 1 sobre Celsius, ok? Que é igual a Celsius elevado a menos 1, denominado como grau Celsius recíproco, certo? Isso aqui vai ser a sua unidade. Esse símbolozinho aqui, ó, vai ser sua unidade. Então, aqui temos alguns coeficientes de dilatação linear de alguns materiais. A gente pode observar, ó, dependendo do material, certo, vai ter um coeficiente diferente. Então, entramos agora na parte da dilatação superficial, onde vai ocorrer em duas dimensões, certo? O comprimento e a largura. Se a temperatura de um sólido varia, consequentemente a área da superfície também vai variar, certo? Temos aqui uma superfície, uma área inicial sendo submetida a uma certa temperatura. Como na superficial ela vai dilatar tanto o comprimento como a largura, então, ó, temos aqui uma área, certo, final, que vai ser após a temperatura inicial ser aquecida. Então vai ter a variação da área, vai ser igual à área final, certo, que é essa daqui, ó, menos a área inicial. Aí a gente vai obter a variação, a dilatação da área desse material. Bem parecido lá com o esquema lá da dilatação linear, temos também aqui para a dilatação superficial. Temos uma segunda fórmulazinha aqui para a variação de área, certo? Da variação superficial, que é dada pelo seguinte: pela área inicial, fez o coeficiente de dilatação do material, que agora a gente vai usar a letra aqui, a letra beta, certo? Vezes a variação de temperatura, ok? Bem semelhante à dilatação linear. Vai mudar apenas agora o símbolo dos coeficientes. E essas letrazinhas aqui, lá era o comprimento, agora vai ser área, certo? Então, também temos também para a área final. A área final vai ser denominada pela área inicial vezes 1 mais beta, certo? Que é o coeficiente de dilatação do material, vezes delta T, que é a variação de temperatura. Bem semelhante aos passos da dilatação linear. Aí vamos falar agora um pouco sobre o coeficiente da dilatação superficial. Também é uma constante de proporcionalidade e seu valor depende da natureza do material. Então, como a gente tinha falado antes, lá do alfa, a letrinha alfa, agora o beta vai ser 2 vezes aquele valor de alfa, certo? Por quê? Porque agora estamos falando em 2 dimensões. Então, alfa, quer dizer, beta vai ser igual a 2 vezes alfa agora aqui. Então, notamos que a unidade do coeficiente de dilatação superficial é a mesma do coeficiente de dilatação linear, inverso da unidade de variação de temperatura, 1 sobre grau Celsius, ou 1 grau Celsius elevado a menos 1. Então, essa parte aqui, certo? A unidade vai ser a mesma da dilatação linear. E, por fim, a gente entra na dilatação volumétrica ou dilatação cúbica, ocorre com todas as dimensões, certo? O comprimento, a largura e a altura do sólido sofre dilatações após o aquecimento. Agora, já na dilatação volumétrica, a gente vai ter uma dilatação nas 3 dimensões, certo? Todo o corpo vai se dilatar. A gente pode observar aqui, ó, temos aqui um cubo com seu volume inicial, certo? Após ele ser submetido a uma temperatura,
certo? Ele vai aumentar a sua temperatura, consequentemente seu volume vai aumentar também. Então temos aqui um volume inicial e temos um volume final. Aí a variação de volume vai ser o volume final menos o volume inicial, certo? É essa variaçãozinha aqui, ó. Esse ΔV. Então, dilatação volumétrica tem o mesmo esquema lá das outras duas que a gente estudou. A variação, certo, do volume é dada pelo volume inicial vezes o coeficiente, agora é o gama, certo, vezes o ΔT, que é a temperatura. Ou então o volume final, certo, do cubo pode ser denominado por volume inicial vezes 1 mais o coeficiente gama aqui vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Então, mesma coisa lá, ó. O coeficiente gama é uma constante de proporcionalidade e seu valor depende da natureza do material. Sempre esses coeficientes vai depender do material lá que esteja em estudo, certo? Agora, no caso aqui de gama, seu valor vai ser 3 vezes o valor de alfa, certo? Agora o valor de gama vai ser 3 vezes o valor de alfa. É bem intuitivo, porque agora a gente está trabalhando com volume. E volume tem 3 dimensões. E a unidade é a mesma, certo? 1 sobre grau Celsius, ou então grau Celsius elevado a menos 1. Isso é a unidade. A unidade vai ser igual para as 3 dilatações. Então aqui uma pequena observação. Tendo em vista que o coeficiente de dilatação superficial B é o dobro do coeficiente de dilatação linear alfa, certo? Então alfa é igual, então B vai ser igual a 2 vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação de beta, certo? E o gama é o triplo do coeficiente de dilatação de alfa. Então temos aqui gama é igual a 3 vezes alfa, ok? Podemos relacionar os 3 coeficientes do seguinte modo: alfa sobre 1 é igual a alfa sobre 2, que é igual a alfa, alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3, ok? E também, ó, segunda observação, há materiais que apresentam valores baixos para o seu coeficiente de dilatação, como o vidro, ok? Tendo por isso aplicação prática, cujo coeficiente de dilatação é bem menor que o vidro. Isso faz com que esse material suporte grandes variações de temperaturas, sem sofrer rachaduras ou trincamentos. Então, tem certos materiais, pessoal, que seu coeficiente de dilatação é bem baixo, certo? Então isso faz com que ele se dilate menos e aguente mais a temperaturas altas. É como a gente vê esses tigelas, esses pratos de vidro, certo? Que é colocado no micro-ondas e eles é submetido a uma alta temperatura e eles não racham nem quebram, ok? E também temos materiais com coeficiente de dilatação negativo, no caso da borracha vulcanizada. Tais materiais se contraem quando a temperatura aumenta. Então, no caso das borrachas vulcanizadas aqui, quanto mais alta for a temperatura, mais contraída ela vai ficar, certo? Então é uma dilatação negativa. É bom saber sempre sobre esses materiais, certo? Que é bom sempre saber de coisas diferentes e materiais diferentes. São apenas curiosidades aqui, que a gente pode ser utilizado mais lá na frente. Então, pessoal, esse foi o resumo do assunto que a gente estava estudando. E bom estudo. No próximo vídeo, certo, a gente vai trazer questões para a gente praticar mais. Então, valeu.